Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h30. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, terça-feira, 2 de setembro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale, mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui comigo na bancada da Liana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale. Agora em Mineiros faz 19 graus. A máxima prevista para essa terça-feira pode chegar até os 33. A umidade relativa do ar ainda baixa, entre 26% e 58%. Segundo a previsão do Clima-Tempo, sem possibilidade de chuva nessa terça-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Polícia Federal pede inclusão de foragidos de ação contra PCC na lista do Interpol. Brasil bate pela primeira vez a marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás. Concurso da Assembleia Legislativa de Goiás tem salário de até R$14 mil. Supermaratona para o Enem 2025. Começam inscrições para aulas de revisão de graça. Desfalcada, a seleção brasileira faz primeiro treino na Granja Comari sob o comando de Carlo Ancelotti. Percentual de brasileiros na informalidade segue alto e afeta mais de 39 milhões de trabalhadores. Inscrições para o vestibular da UFG terminam nesta próxima sexta-feira. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h32, uma ótima manhã de terça-feira para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Polícia Federal pediu que a Organização Internacional da Polícia Criminal, a Interpol, inclua na chamada lista vermelha os dados pessoais de 8 pessoas suspeitas de integrarem esquema montado pela facção criminosa Primeiro Comando da capital PCC, para lavar dinheiro obtido com atividades ilícitas. Alvos das operações Quasar e Tanque deflagradas na última quinta-feira, os 8 investigados cujos nomes não foram oficialmente divulgados são considerados foragidos da Justiça Brasileira. A inclusão dos seus nomes e fotos no alerta vermelho da Interpol equivale a um pedido para que os outros países ajudem o Brasil a localizá-los e prendê-los. Atualmente, ao menos 85 avisos vermelhos públicos emitidos a pedido das autoridades brasileiras e outros tantos perfis que, conforme a própria Polícia Federal explicou, não podem ser consultados pela população em geral, estando acessíveis apenas para as autoridades policiais e judiciais dos países membros da Interpol. E o Brasil superou em julho, pela primeira vez na história, a marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás natural produzidos por dia. O recorde de mais de 5 milhões foi divulgado nesta segunda-feira, ontem, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, órgão regulador da indústria de óleo e gás. Em relação somente ao petróleo, o boletim mensal da ANP aponta que a produção do mês foi de 3.959.000 barris diários, um aumento de 5,4% ante junho e de 22,5% perante julho do ano passado. Já a produção de gás natural em julho foi de 190,89 milhões de metros cúbicos por dia, uma expansão de 5,1% ante junho e de 26,1% na comparação com julho de 2024. A produção dos campos do pré-sal respondeu em julho por 79,1% do total, atingindo 4,77 milhões de barris por dia. Esse volume representa uma alta de 5,6% em relação ao mês anterior e de 24,2% ante julho do ano passado. O óleo e o gás do pré-sal foram extraídos de 169 poços. O campo mais produtivo é o de Tupi, na Bacia de Santos. De lá saíram praticamente 800 mil barris por dia de petróleo. 6h35, julgamento de Bolsonaro, Braga Neto e outros 6 por tentativa de golpe de Estado começa hoje no STF. Quem traz detalhes é Milena Abreu. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta semana os réus do núcleo
1 da ação penal, que apura uma tentativa de golpe de Estado no país em 2022, o chamado Núcleo Crucial. Fazem parte desse núcleo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus: Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, e os ex-ministros Anderson Torres, da Justiça, Augusto Heleno, do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça à deterioração de patrimônio tombado. Além do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, fazem parte da primeira turma do STF e participam do julgamento os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. O julgamento começa nesta terça-feira, 2 de setembro, às 9 horas da manhã, com sessões marcadas também para os dias 3, 9, 10 e 12 de setembro. Se condenados, os réus podem pegar penas que passam de 30 anos de prisão. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h36. A banca divulgada para realizar o concurso público da Assembleia Legislativa de Goiás foi definida. Nas redes sociais, o presidente da Alego, Bruno Peixoto, comunicou que a banca vencedora do concurso público da Alego 2025 é a Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o portal do órgão, o próximo passo agora, após a definição da banca, é a assinatura do contrato, e o edital será divulgado em breve. Neste domingo, Bruno Peixoto usou as redes sociais para anunciar que a FGV venceu o certame para a realização do próximo concurso da casa. Segundo informações publicadas, após a definição da banca, o próximo passo é a assinatura do contrato. Depois disso, a banca terá 10 dias para a reunião inicial com a comissão do concurso e mais 15 dias para a publicação do edital. O concurso foi anunciado em janeiro desse ano e ainda não tem edital. Apesar disso, a Alego deu algumas informações sobre os cargos para os interessados. De acordo com as informações publicadas no portal do órgão, a previsão é de que haverão mais de 100 vagas para cargos de nível médio e superior e terão salários entre R$7.000 e R$14.000. Esse é o primeiro concurso público para o quadro de pessoal efetivo da casa desde 2018. E os estudantes que vão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio desse ano podem participar da Super Maratona. As inscrições para o evento presencial começaram ontem e são gratuitas. Realizado pela TV Anhanguera e pela Pontifícia Universidade Católica PUC, o evento garante 2 dias de revisão das matérias exigidas no exame, nos dias 1º e 2 de novembro, das 8 às 13 horas na capital goiânia. A Supermaratona também prevê um simulado com 60 questões para que os estudantes possam se preparar para as provas, além de cronograma de estudo e videoaula às vésperas da aplicação do Enem. Para participar do evento, os interessados devem se inscrever pelo site oficial e selecionar a modalidade presencial ou online para cada um dos dias. As inscrições estarão abertas até o preenchimento total das vagas. Goiás e Japão avançam em acordo para a exploração e processamento de terras raras. Quem vai falar sobre o assunto é a repórter Agatha Couto. O governador Ronaldo Caiado recebeu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira a comitiva da Embaixada do Japão no Brasil para tratar da exploração de terras raras em Goiás. A reunião teve o objetivo principal de discutir parceria estratégica para a exploração de óxidos de terras raras, os OTRs, em Goiás. As reservas goianas representam cerca de 25% da disponibilidade mundial desse tipo de minério, um insumo que pode ser usado para o desenvolvimento tecnológico. O governador Ronaldo Caiado conta que a visita da comitiva japonesa acontece após missão oficial do governo de Goiás no Japão, em julho. Agora, as negociações sobre a exploração de terras raras seguem avançando. Nós estamos recebendo aqui, com a presença do senhor embaixador, toda a missão japonesa, que já teve a oportunidade de estar lá em Minasul, visitando a mina de Serra Verde e, como tal, vendo também os outros pontos no estado de Goiás, ou outras regiões no estado de Goiás, que já tem ali a prospecção feita de minas de terras raras pesadas, como vocês sabem, em Nova Roma, Iporá,
alguns pontos já também detectados em Niquelândia, outros em Catalão e também em Monte Alegre de Goiás. No final do encontro, ficou definido que a interlocução entre o Estado e o governo japonês será conduzida pela Embaixada do Japão em Brasília. Os 17 elementos de terras raras são aplicados em tecnologias de ponta e transição energética global, com utilização em turbinas eólicas, veículos elétricos, baterias, equipamentos militares e data centers. De Goiânia, Ágata Couto para a Agência Cora. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41. Ederson será jogador do Fenerbahçe na próxima temporada 25-26. O goleiro brasileiro deixou o Manchester City após 8 anos por 14 milhões de euros e vai assinar um contrato com a nova equipe por 3 anos. A equipe turca levou a melhor na disputa com o rival Galatasaray, que também havia tentado o brasileiro. O goleiro fez exames pela manhã ainda em Manchester e foi aprovado. Ele deve viajar ainda hoje para a Turquia, onde assinará o contrato com o Fenerbahçe até 2028, com opção de extensão de mais 1 ano. Ainda antes da proposta do Fenerbahçe, outro clube turco aparecia como favorito para assinar com Ederson. O Galatasaray ficou para trás na busca pela contratação e o Fenerbahçe ofereceu uma proposta melhor em termos salariais e de tempo de contrato. E o Real Betis anunciou a contratação do brasileiro Antony ontem, segunda-feira, o último dia da janela de transferências na Europa. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube pagou 25 milhões de euros, algo em torno de 159 milhões de reais, com variáveis e cumprimento de metas. O ponta volta ao clube espanhol com contrato até 2030 após longa negociação. O brasileiro de 25 anos teve uma passagem curta pelo Betis na temporada passada, quando o Manchester United emprestou o atleta por 6 meses ao clube espanhol. Antony foi peça fundamental no vice-campeonato da Liga Conferência e na classificação para a Europa League, com a 6ª colocação na Liga Espanhola. Em 26 partidas, ele fez 9 gols e deu 6 assistências. O técnico Carlo Ancelotti comandou ontem o primeiro treino na Granja Comari, casa da seleção brasileira, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. A atividade abriu a preparação para os duelos contra o Chile nesta quinta-feira no Maracanã, às 21h30, e contra a Bolívia na terça que vem em El Alto. As partidas serão as últimas do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. Dos 24 convocados para essa data FIFA, 5 ainda não se apresentaram. São eles: Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Rafinha e Gabriel Martinelli. Além disso, 3 jogadores que atuaram no último domingo ficaram na parte interna do centro de treinamentos realizando atividades regenerativas, sendo eles Jean Lucas, Lucas Paquetá e Samuel Lino. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O mercado pecuário brasileiro pode estar diante de uma das fases mais marcantes do ciclo do boi. A arroba do boi gordo tem potencial para alcançar R$400 até o final do ano que vem, segundo uma projeção de Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria. O especialista ressalta que essa valorização não virá apenas da redução da oferta, mas também de fatores conjunturais como a maior demanda interna em ano eleitoral e até mesmo o impacto da Copa do Mundo na América do Norte em 2026, que tende a aquecer o consumo. De acordo com ele, a menor oferta de boiadas, a retenção de fêmeas e a pressão da demanda podem sustentar preços mais altos no médio prazo. Ele ressalta, porém, que o foco do pecuarista não deve estar apenas no valor da arroba, mas principalmente na preservação da margem de lucro. Além da análise sobre o boi gordo, Fabre chamou a atenção para o ponto crucial, a reposição. Segundo ele, 2025 pode ser a última oportunidade de compra de bezerros com ágio mais moderado, já que a relação de troca ainda favorece o pecuarista. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Para 6h44. Daqui a pouco a gente vai para nosso primeiro intervalo aqui do Jornal Verde Vale, né? Mas antes eu quero dar um recado para você que é dona de casa. Se o seu gás acabar aí, liga lá no Gás Rocha Farias. O telefone é o 3661-2002. Eles atendem com aquela agilidade, né? Inclusive domingos e feriados. Manutenção no seu veículo é lá na H5 Auto Center. Lá você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios e muito mais. Tudo isso lá na Avenida Antônio Carlos Paniago, na H5 Auto Center. Troca de óculos e óculos novos é lá na Óticas Carol, que é a maior rede de óticas do Brasil. Lá, seus óculos ficam prontos a partir de 5 minutos, porque eles têm fabricação própria, bem no centro de Mineiros.
E a Casa das Iscas tem de tudo para pesca, camping e material de mergulho. Venda e manutenção de espingardas de pressão, autorizada em vendas de armas e munições. Faça a manutenção da sua arma com quem é credenciado. Fale direto com o amigo Bianco. Fica lá no centro de Mineiros. 3661-4307. Seguro de vida residencial da sua empresa, do seu veículo, é lá na Convida Corretora de Seguros. Ligue agora mesmo, faça o seu orçamento. O telefone é o 99676-1122. Convida Corretora de Seguros. Faça o seu seguro e durma tranquilo. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. As redes sociais são muito perseguidas aqui no Brasil. Todo mundo quer censurá-las. Talvez precisassem de um santo protetor, de um padroeiro. Pois a partir de domingo, as redes sociais terão um padroeiro. Vai ser canonizado pelo Papa Leão o Carlo Acutis. É considerado italiano, mas ele nasceu em Londres. Os pais são italianos, moravam no norte da Itália. Ele morreu em Monza com apenas 15 anos de idade em 2006. É o santo do milênio, Carlo Acutis. Ele criou um site de assuntos religiosos, de caridade, de amor, de pregação da religião judaico-cristã, dos valores judaico-cristãos, e praticava esses valores nas ruas. O pai dele era ligado a um banco, a uma companhia de seguro, e ele praticava nas ruas, no norte da Itália, a caridade com aqueles necessitados. São Carlo Acutis. Inclusive, um dos milagres que credencia a santificação foi em Campo Grande, em que é atribuída a ele, que morreu de leucemia aos 15 anos, a cura de um menino de 10 anos com leucemia. Cura atestada como milagrosa. Bom, a gente falou de um lado, agora do outro, né? Do crime. Vejam só, ontem o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confessou que 10% da gasolina refinada na refinaria estatal é distribuída pelo crime organizado. Parece Brasil. No Brasil, o crime organizado tem suas próprias refinarias produtoras de álcool, que depois de adulterado é distribuído por 1.600 caminhões em centenas de postos de combustível, 5 refinarias, contando as que o crime tem participação. Eu estou falando isso porque ontem à tarde, o nome é REAG Investimento, que tinha inclusive um teatro lá em São Paulo, o REAG Belas Artes, não? Foi posto à venda, porque sem PCC não tem mais cliente. Que vergonha, né? Escritório lá na Faria Lima. Foi um escândalo, todo mundo atribuindo a Faria Lima, quando na verdade são coisas que vicejam aqui no Brasil desde os anos 80 e ninguém faz nada. Todo mundo sabe que o crime estava ocupando território no Rio de Janeiro. E nenhum prefeito, governador fez alguma coisa, houve algumas intervenções que foram temporárias. Não houve a presença do Estado lá. E o crime tomou conta. Milicianos de um lado, narcotraficantes de outro. Só que aqui no Brasil, os narcotraficantes já descobriram, como descobriram na Colômbia, que combustível é um negócio melhor, dá mais lucro e tem menos risco. Lá na Colômbia, o crime ocupa já 1/3 do território do país. Se a gente considerar a presença dessas grandes facções criminosas na Amazônia, nós vamos chegar a 1/3 também. Olha lá, a presença nos rios, com pistas, 100 pistas só no estado do Amazonas, segundo o governo do Amazonas, disputando PCC com Comando Vermelho, o tráfego fluvial lá na Amazônia. Né? A Colômbia, no governo Petro, que é um governo esquerdista, que facilita, né? Porque não acha que o crime deva ser combatido, tem que ser compreendido. Por que o coitadinho rouba um celular só porque quer tomar uma cerveja? Né? Coitado, é a vítima da sociedade, então é bom que ele castigue a sociedade, furtando, assaltando, sequestrando, matando. Não? É mais ou menos isso. Então cresceu o crime lá. A produção de coca cresceu 36% no governo Petro, a ponto de a Colômbia se tornar o maior exportador e maior produtor do mundo de cocaína.
A força armada dessas facções é tal que, neste momento, 35 militares das Forças Armadas da Colômbia estão reféns, né? Como se fosse israelense dentro, lá com Hamas na faixa de Gaza. E tem restos de instrução e armas das Farc, que viraram partido político. As Farc foram convidadas por Lula a participar do Foro de São Paulo, Lula e Chávez. E é a fonte de muita coisa aqui no Brasil também. Assim como o Manual da Guerrilha Urbana de Marighella, que inspirou aqueles que assaltavam bancos, sequestravam aviões, né, matavam diplomatas estrangeiros, né, serviu depois, porque estavam na mesma prisão, serviu depois para orientar esses novos criminosos brasileiros do chamado crime organizado. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Para 6h58, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse ontem que alertou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que as sanções aplicadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, através da lei Magnitsky, não têm afetado o magistrado como gostariam. Segundo Eduardo, esse foi um dos assuntos levados por ele e pelo blogueiro Paulo Figueiredo à autoridade norte-americana. O parlamentar apontou que há uma grande possibilidade de que o governo de Donald Trump imponha novas sanções ao ministro, porque o presidente norte-americano não permitiria um enfraquecimento da decisão. Ao mês, Moraes é alvo da legislação norte-americana, que tem como objetivo punir autoridades internacionais acusadas de violação aos direitos humanos. Na prática, as sanções da lei Magnitsky afetam os sancionados, principalmente por meios econômicos, como congelamento de bens e contas bancárias em solo ou instituições norte-americanas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou o valor da indenização que o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, deverá pagar ao youtuber Felipe Neto. Nicolas Ferreira foi condenado por utilizar a imagem do influenciador em publicações nas redes sociais, sem prévia autorização. A indenização tinha sido fixada em R$8 mil na sentença de novembro de 2024. Após Felipe Neto recorrer, os desembargadores da segunda Câmara de Direito Privado do TR do Rio de Janeiro acordaram em aumentar o valor em razão da extensão da exposição a qual o youtuber foi submetido na última quinta-feira. O valor agora passou a ser de R$12 mil. E às vésperas do início do julgamento, a maioria dos réus do chamado núcleo crucial da trama golpista indica que não deve ir presencialmente ao Supremo Tribunal Federal para acompanhar a análise da ação penal, quando haverá a definição de se serão absolvidos ou condenados. Não há nenhuma regra que obrigue a presença deles, que serão representados por suas defesas. De acordo com advogados, os acusados devem assistir pela televisão. A presença do ex-presidente Bolsonaro é dada como uma dúvida, isso porque ele está em prisão domiciliar após descumprir restrições impostas pelo Supremo, como a proibição do uso de redes sociais. Para ir ao Supremo, Bolsonaro precisaria pedir autorização ao ministro Alexandre de Moraes. Os advogados teriam então recomendado que o ex-presidente não fosse presencialmente. No entorno do ex-presidente, no entanto, há quem defenda a sua ida e que isso seria uma demonstração de força. Setembro Amarelo começa com a conscientização e a prevenção ao suicídio. Quem vai falar sobre a campanha é a Priscila Terezo. O amarelo é a cor que dá o tom deste mês de setembro, em alerta para um tema delicado e importante, há 20 anos tratado em campanha que alcança de norte a sul do Brasil. Dedicado à prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo é uma oportunidade para o olhar preventivo, de cuidado e atenção, como explica a psiquiatra Sandra Peu, representante da Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa campanha visa ajudar a população a identificar fatores de risco e fatores de proteção para o suicídio, identificar situações em que há risco iminente e orientar como buscar ajuda para que evite suicídio. A psiquiatra detalha que, em geral, a pessoa em risco de tirar a própria vida apresenta alguma doença mental, que pode ter, entre os sinais, a mudança de comportamentos. As pessoas que mais frequentemente estão em risco de suicídio são as que têm transtornos do humor, depressão, transtorno afetivo bipolar, depois esquizofrenia, transtornos de personalidade e outras circunstâncias. Vamos focar principalmente em transtornos de humor, mudança de comportamentos, mudança de autocuidado
desesperança, desespero, falta de perspectivas, sensação de culpa, queda do dinamismo, menos força para fazer as atividades do dia a dia, prejuízo de atenção e memória, alterações de sono e vigília, alterações de apetite, perda do hedonismo, não tem mais capacidade de sentir prazer como sentia antes, obviamente tristeza ou então euforia, ou estados mistos em que a tristeza e a euforia acabam se apresentando-se simultaneamente ou em ciclos muito rápidos. Apenas um médico, de preferência psiquiatra, tem condições de avaliar o risco de suicídio, segundo Sandra Peu. A pessoa que quer morrer pode falar que quer morrer, ela pode expressar que quer morrer. Se a gente tem essa clareza, se não bastou a observação dessas alterações de comportamento, de conteúdo de pensamento, ela diz claramente que quer morrer, não vacile, leve para o atendimento médico de urgência e emergência, para que ela seja avaliada por um médico. Além disso, há situações de parasuicídio, que são comportamentos em que a pessoa se coloca em risco de forma voluntária, explica a representante da Associação Brasileira de Psiquiatria. As pessoas, quando estão esvaziadas do desejo de vida e ainda vinculam-se a essa ambivalência, desejo morrer, não desejo morrer, e não tiveram um impulso para a morte em si, para a tentativa em si, essa pessoa pode começar a ter estratégias de se colocar em alto risco para a morte. Exposições ao risco de morte, exposição à autolesão, que não é uma coisa objetiva e clara para a morte, mas que a intenção, de alguma maneira, é morrer. O slogan desta edição do Setembro Amarelo repete o da campanha do ano passado. Se precisar, peça ajuda. É um chamado a todos que necessitam de cuidado e atenção e sequer têm coragem de buscar. Além das unidades de saúde, o CVV, Centro de Valorização da Vida, é um serviço voluntário de apoio emocional e prevenção ao suicídio para quem precisa conversar. O atendimento em todo o país é 24 horas, pelo telefone 188. Mas se o caso for de alto risco de morte, é necessário ligar para o SAMU no telefone 192. Com produção de Solimar Luz e edição de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Tereza. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. Um homem foi preso na 15ª fase da Operação Anjos da Guarda da Polícia Federal em Goiânia nesta segunda-feira. Ele é suspeito de armazenar, compartilhar e produzir material de abuso sexual de crianças e adolescentes, além de possível estupro de vulnerável. Além da prisão, o investigado foi alvo de busca e apreensão e teve o celular e outros equipamentos eletrônicos apreendidos. Se condenado, os crimes somados podem ultrapassar 30 anos. Segundo a delegada Graziele Balestra, titular da Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos, o suspeito produzia os vídeos de abuso e depois divulgava nas redes sociais para a venda do material. Durante as buscas, os policiais fizeram varredura nos dispositivos do suspeito e apreenderam o celular, levado para o laboratório de perícia da Polícia Federal. A delegada explicou ainda que a soma das penas dos crimes pode passar dos 30 anos, envolvendo o artigo 241A e B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e o 217A do Código Penal. As investigações continuam para descobrir se existem outras vítimas, tanto online quanto presencialmente, e se há outras pessoas envolvidas com ele. A Justiça de Goiás decidiu que a falsa biomédica Graziele da Silva Barbosa vai a júri popular pela morte da influenciadora Aline Maria Ferreira, de 33 anos, após um procedimento estético realizado em Goiânia. O caso aconteceu em junho de 2024, depois de uma aplicação de PMMA nos glúteos da vítima. A decisão é do juiz Gesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida, e foi proferida ontem, segunda-feira. Segundo consta nos autos, a modelo, que era do Distrito Federal, viajou para Goiânia, onde Graziele tinha uma clínica de estética. A vítima morreu dias após passar pelo procedimento, que lhe custou R$3.000. Conforme consta nos autos, testemunhas afirmaram que o material utilizado era de origem duvidosa, supostamente trazido do Paraguai, e que a esteticista misturava o PMMA com óleo antes da aplicação. Graziele, que era dona da clínica, chegou a ser detida, mas conseguiu uma decisão que determinou a ela a prisão domiciliar. E o Estado agora lançou uma campanha para incentivar a doação de órgãos e tecidos. Quem vai falar sobre a novidade é a Juliana Carnevale. A
Secretaria de Estado da Saúde lança nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, a campanha Setembro Verde, voltada para sensibilizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Em Goiás, há atualmente 2.435 pessoas aguardando na fila para receber uma doação, seja de órgãos ou de tecidos. A maior fila no momento é para a doação de córneas, com 1.731 pacientes aguardando, seguida por rins, com 685 pacientes, e fígado, com 14 pacientes. A recusa familiar em doar continua sendo um dos principais desafios, tendo atingido, entre janeiro e julho deste ano, 71%. Ao todo, foram captados 1.168 órgãos e tecidos em 2024 e realizados 890 transplantes de órgãos e tecidos. Até o mês de julho de 2025, foram realizados 481 transplantes de órgãos e tecidos no estado. O Hospital Estadual Dr. Alberto Rácio, HGG, em Goiânia, foi responsável por 98% desse total de transplante de órgãos. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09. João Fonseca alcançou mais um feito na sua carreira. Após vencer a estreia do US Open, o jovem chegou ao 42º lugar no ranking da ATP, melhor posição da lista. O carioca foi eliminado do torneio na segunda rodada. O resultado coloca o tenista como o 9º brasileiro mais bem colocado da história do circuito masculino. Fonseca aparece atrás de atletas como Gustavo Kuerten, Thomas Bellucci e Fernando Mileghini. Considerando também o ranking feminino da WTA, ele aparece como o 12º melhor brasileiro de todos os tempos e o único representante verde e amarelo no top 100. Com 1.129 pontos, ele não pode ser ultrapassado por rivais diretos. No US Open, o tenista perdeu na segunda rodada diante do tcheco Tomáš Novák, número 22 do mundo. Apesar da eliminação, o saldo de 2025 é positivo. Ele já conquistou 2 títulos nessa temporada, o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger de Phoenix. Foi o primeiro ano completo de Fonseca no circuito principal. E Andreas Pereira teve o seu nome publicado ontem no Boletim Informativo Diário. O bid da CBF já está regularizado pelo Palmeiras. O clube agora prepara o cronograma para a estreia do reforço. Anunciado na sexta-feira, o meio-campista viajou para o Brasil e desembarcou na noite desta segunda-feira em São Paulo. Ele deve se apresentar na academia de futebol ainda hoje, terça-feira. Por ter realizado todos os trâmites burocráticos, como exames médicos e assinatura de contrato ainda na Inglaterra, Andreas agora só depende de ser integrado ao elenco para estrear no Palmeiras. Como participou de toda a pré-temporada do Fulham e só não atuou pela negociação em curso com o Verdão, ele está apto a participar dos treinos assim que o grupo retomar as atividades. O Brasileirão foi interrompido por conta das eliminatórias da Copa do Mundo e por isso o Verdão está de folga até quinta-feira. A próxima partida será apenas no dia 13 de setembro contra o Internacional. Essa pode ser a estreia de Andreas Pereira pelo Palmeiras. O novo camisa 8 ainda será inscrito na vaga de Richard Rios nas quartas de final da Conmebol Libertadores. O jogo de ida contra o River Plate acontecerá no dia 17 na Argentina. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A segunda-feira ontem chegou ao fim com os preços futuros do milho operando no campo misto da Bolsa Brasileira e registrando pouca amplitude de movimentações. As principais cotações flutuaram na faixa entre 64,97 e 73,70. A análise da Grão Direto destaca que a demanda interna bastante aquecida segue dando suporte para as cotações do mercado doméstico e o mercado deve seguir lateralizado ao longo desta semana. O mercado interno deve seguir ditando as tendências dessa semana, com o milho podendo seguir uma tendência de lateralização sem impactos maiores no aguardo por fundamentos direcionadores, apontam os analistas da consultoria. Quanto às exportações, a Grão Direto relata que o programa segue lento, mas ainda com chances de chegar a 40 milhões de toneladas entre janeiro e dezembro deste ano. Outro fator de limitação para os embarques brasileiros é a concorrência internacional. Os Estados Unidos estão prestes a colher cerca de 425 milhões de toneladas, com mais de 19
19 milhões já vendidas antecipadamente para a Ásia e Europa. A Argentina também avança com a colheita praticamente concluída e pressionando as exportações. Nesse cenário, mesmo com grande oferta, o milho brasileiro não aparece como a origem mais barata, é o que dizem os analistas. O vencimento de setembro 25 foi cotado a 64,97, com queda de 0,73%. Novembro 25 valeu 69,60, com alta de 0,07%. Janeiro 26 foi negociado por 71,96, com elevação de 0,08%. E o março 26 teve o valor de 73,70, com ganho de 0,19%. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho permaneceu praticamente inalterado nesse primeiro dia da semana. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. A FGV é a banca responsável pela realização da segunda edição do concurso público nacional unificado, publicou no seu site os resultados definitivos de homologação de inscrição das vagas destinadas a pessoas autodeclaradas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência. Também foi divulgado o resultado definitivo dos pedidos de atendimento especial para gestantes, lactantes e pessoas com um transtorno do espectro autista. As relações finais das inscrições que tiveram seus pedidos deferidos ou negados para concorrer às vagas reservadas trazem os nomes dos candidatos publicados na seguinte ordem: número de inscrição, nome, bloco temático e ordem alfabética. Os candidatos que manifestaram interesse em concorrer às vagas reservadas também podem acessar a resposta à solicitação individualmente na página de acompanhamento do certame com o número de cadastro da pessoa física, o CPF, e a senha do portal gov.br. Ao todo, a segunda edição do concurso oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais. A nova lei de cotas, regulamentada pelo decreto de número 12.536, ampliou para 30% o percentual mínimo de reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais e processos seletivos simplificados. De acordo ainda com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a mudança já está sendo aplicada na segunda edição do chamado Enem dos concursos. O mercado reduz a estimativa da inflação este ano para 4,85%. A matéria é com Gabriel Brum. As expectativas para a inflação seguem em queda entre economistas e analistas do mercado financeiro. O Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, trouxe o 14º corte seguido na projeção. Agora, a previsão é que o IPCA, Índice Oficial de Inflação, termine o ano a 4,85%, um pouco menor que na semana passada, quando era de 4,86%. A taxa segue se aproximando do teto da meta de inflação, que é de 4,5%. Para o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido no país, um leve aumento. Espera-se crescimento econômico de 2,19% contra 2,18% na semana passada. Ainda segundo Focus, o dólar deve terminar o ano a R$ 5,56 e a previsão para a taxa de juros permanece em 15% ao ano, que é o valor atual. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Agora, 7h14, né? Já a gente traz para você as notícias locais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Você fica sabendo de tudo o que aconteceu aqui em Mineiros nas últimas 24 horas. Mas se você vai dar manutenção no seu veículo, né? Deixa eu só te dar esse recadinho aqui antes da gente chamar o intervalo comercial. O lugar certo é lá na H5 Auto Center. Lá tem pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem, muito mais para você. O telefone 99618-9882. Seguros é lá na Convida Corretora de Seguros. Lá você faz seu seguro de vida, residencial, no seu veículo, enfim, todo tipo de seguro você deve entrar em contato lá na Convida Corretora de Seguros. A Óticas Carol é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas e você encontra lá os melhores preços de armação e lente. Se o seu gás acabar aí na sua casa, já deixa anotado o telefone, é o 3661-2002. E eles atendem inclusive domingos e feriados. 7h16, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, destaque para as notícias locais e, claro, a sua participação conosco aqui no nosso quadro A Voz do Cidadão. Estamos liberando para você a partir de agora o nosso WhatsApp 996236881, 996236881 é o seu canal direto conosco e ao vivo aqui no programa a partir de agora. E claro, notícias também locais, polícia
intervém em caso de violência doméstica em Mineiros. E homem foi flagrado com porções de droga lá na Vila Manuel Abrão. Polícia apreende motocicletas durante patrulhamento da BR-364 aqui em Mineiros. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24 e volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira, 2 de setembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O percentual de brasileiros da informalidade continua elevado, apesar de apresentar uma leve queda nos primeiros meses deste ano. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados neste ano, 38,3% da população ocupada no país está na informalidade, o que representa aproximadamente 39 milhões e meio de pessoas. Esse número inclui trabalhadores sem carteira assinada, autônomos sem CNPJ, empregados domésticos, informais e até servidores públicos sem vínculo formal. A informalidade não é apenas um dado estatístico, ela tem rosto, voz e história. Uma trabalhadora de 52 anos que atua há mais de 2 décadas como diarista no interior de Minas Gerais, relata que nunca teve acesso a direitos como 13º salário, férias remuneradas ou previdência. Apesar do recuo em relação aos trimestres anteriores, no fim de 2024, o índice chegou a superar os 39%. O percentual de brasileiros na informalidade ainda é motivo de preocupação. Especialistas alertam que, além da precarização do trabalho, a informalidade compromete o acesso da população à aposentadoria, ao crédito formal e a programas de qualificação profissional. Com a chegada do calor, aumentam os casos de acidentes com escorpiões. Quem vai fazer esse alerta é o repórter Vitor Mendes. Com o fim do inverno, acidentes com escorpiões costumam aumentar em todo o Brasil. O Ministério da Saúde informa que mais de 111 mil casos já foram notificados até julho deste ano, com 132 óbitos. São Paulo, com quase 23 mil casos, é o estado com o maior número de registros, seguido de Minas Gerais, com 21 mil casos, e Bahia, com cerca de 12 mil registros. O aumento de casos é associado ao calor, porque os escorpiões diminuem seu metabolismo nos meses mais frios, ficando menos ativos. Eles também buscam locais secos para se abrigar durante o clima chuvoso. Muitas vezes, esses abrigos estão no interior de residências. No Distrito Federal, os acidentes com escorpiões aumentam a partir de agosto, atingindo o ápice entre outubro e dezembro. De janeiro a julho deste ano, já foram registrados cerca de 2.500 casos no DF. Israel Moreira, biólogo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, explica que o aumento de casos ocorre por diversos fatores, além do clima. A gente pode citar as mudanças climáticas, onde os regimes de chuvas não são mais o mesmo, assim como as temperaturas, a baixa adesão da população às medidas de prevenção e controle, o descarte irregular de resíduos sólidos e também o crescimento desordenado da cidade. Tudo isso em conjunto cria um ambiente propício à proliferação, porque vai haver mais esconderijos, vai haver temperatura e umidade suficiente para o escorpião e vai haver também a proliferação do principal alimento do escorpião, que são as baratas. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, para prevenir a aparição de escorpiões é preciso instalar rodos de vedação nas portas, colocar telas nos ralos, realizar o controle de baratas e evitar o acúmulo de entulho ou materiais de construção. Também é importante afastar camas, berços e sofás das paredes e verificar sapatos, roupas e toalhas antes de usar. O professor do Departamento de Engenharia Florestal da UNB, Reuber Brandão, cita os sintomas da picada do escorpião. A picada do escorpião ela causa muita dor local. Eventualmente ela causa parestesias, que é aquela sensação de formigamento ou de dessensibilização, e complicações associadas ao envenenamento, que pode acontecer algum tempo depois da picada. Mas a dor da picada ela é imediata. Esses outros sintomas eles vão aparecer ali entre 2 horas, 1 hora depois da picada, quando houver casos graves de envenenamento. Mas a principal característica é a dor. É uma dor intensa e bastante característica que é muito evidente quando você é vitimado pela picada de um escorpião. Caso ocorra um acidente com escorpião, é recomendado lavar a área do local machucado com sabão, elevar o membro afetado para evitar que o veneno se espalhe e procurar atendimento médico imediatamente. Em caso de emergência, é importante contatar o SAMU pelo número 192 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. O CIATOX, Centro de Informação e Assistência Toxicológica, contém médicos e enfermeiros que orientam vítimas de acidentes com animais peçonhentos.
O número é 0800 644 6774. Com supervisão de Rafael Gasparotto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. O prazo para as inscrições no vestibular da Universidade Federal de Goiás 2026, a UFG, termina na próxima sexta-feira. Ao todo, 2.209 vagas são ofertadas em mais de 75 cursos. As provas serão aplicadas, aliás, no dia 19 de outubro em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Itumbiara, Uruaçu, Iporá, Rio Verde, Cidade Ocidental. Este ano o vestibular vai constituir um cadastro de reserva que poderá beneficiar o candidato que for aprovado mais fora do número de vagas. Assim, abre a possibilidade para que ele ingresse futuramente na universidade. A ideia é que juntos o vestibular e o sistema de seleção unificado permitam que a universidade atinja a meta de 100% de preenchimento das vagas oferecidas. Todas as informações do certame estão disponíveis no site do Instituto Verbena. A seleção dos estudantes será feita por meio da realização de uma prova objetiva e de uma prova de redação, ambas de caráter classificatório. A Secretaria Estadual da Saúde orienta sobre cuidados contra a leishmaniose. Quem vai trazer o alerta é a Ágata Couto. A Secretaria da Saúde alerta a população sobre os cuidados com a leishmaniose, doença que pode afetar animais e seres humanos. Em 2025, foram registrados 13 casos de leishmaniose visceral humana, com um óbito, além de 334 casos de leishmaniose visceral canina. A médica veterinária Larissa Reis, da Secretaria da Saúde, conta que existe tratamento para seres humanos com a doença pelo SUS, mas os cães precisam ser acompanhados de forma particular. Para os seres humanos, o tratamento está disponível pelo SUS, com drogas específicas, tanto para a leishmaniose tegumentar quanto para a visceral. Para os cães, não está disponível pelo SUS. Por quê? Os cães, uma vez infectados, eles funcionam como fonte de infecção, fonte de alimentação, para esses vetores, infecção para vetores e para outros animais também, né? Então, para os cães não ofertado, o medicamento pode ser comprado, de forma particular, mas lembrando que a recomendação não é o tratamento dos animais infectados, porque eles não têm a cura parasitológica, eles têm só a cura clínica, então eles vão ter a melhora dos sintomas, porém eles vão continuar infectados. Então é importante que os cães positivos para a leishmaniose, que eles sejam acompanhados para o resto da vida, que eles estejam com a coleira repelente e sendo monitorados pelo médico veterinário para o resto da vida deles. Segundo o Ministério da Saúde, os principais sintomas da leishmaniose em humanos são febre, lesões na pele, perda de peso e fraqueza. Nos cães, a doença se manifesta com feridas, quedas de pelo e crescimento excessivo das unhas e fadiga. De Goiânia, Ágata Couto para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h32. E visando o confronto diante da Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção argentina realizou o primeiro treinamento em Buenos Aires nesta segunda-feira. As duas equipes se enfrentam às 20h30 no Estádio Monumental na quinta-feira. Presença mais do que confirmada na convocação do treinador Scaloni, Lionel Messi desembarcou nesta segunda-feira na capital argentina e participou do primeiro treinamento, juntamente com outros jogadores. Anteriormente, o astro indicou que a aposentadoria da seleção está próxima. E a janela de transferência para registro de jogadores fechou em diversas das principais ligas de futebol do mundo nesta segunda-feira. Com isso, a concorrência que o São Paulo tinha para fechar com Marcos Leonardo diminuiu e muito. Fora dos planos do Al Hilal para a Liga Saudita, Marcos Leonardo entrou na mira do São Paulo depois das lesões que André Silva sofreu no joelho direito. Hoje, ele é o plano A do tricolor para reforçar o ataque. Nessa segunda, porém, pouca coisa mudou nas negociações entre Marcos Leonardo e Al Hilal. 6 horas à frente do Brasil em seu fuso horário, a Arábia Saudita já está na terça-feira, dia em que o futuro do centroavante será decidido. O São Paulo continua à espera do sim. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A queda dos preços do arroz no mercado brasileiro tem gerado reações tanto do governo federal, que aposta em incentivos ao setor com compras do grão para a formação de estoques,
quanto dos produtores que planejam reduzir a área plantada para evitar baixas ainda maiores das cotações. Essas estratégias fazem parte de 2 anúncios realizados nesta segunda-feira durante a Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul. O primeiro foi da Companhia Nacional de Abastecimento, que lançou um novo aporte de R$300 milhões para operações de contratos e opção de venda para o cereal, com foco na safra 25-26. Já a estratégia dos orizicultores em reduzir a área plantada foi confirmada pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, que anunciou as primeiras expectativas para a safra 25-26 naquele estado. Segundo o órgão, os agricultores do Rio Grande do Sul, maior produtor nacional de arroz, deverão semear 920 mil hectares com a cultura, um recuo de 5,17% em relação aos 970 hectares plantados na temporada 24-25.